E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula com vocês. Só que agora nós vamos fazer aquele bate-bola jogo rápido. Vamos rever os principais assuntos que nós destacamos lá na aula 28.1. Agora é a nossa aula 28.2. Então, ó, deu alguma dúvida? Pega aí material que o professor presencial entregou para você, já vai acompanhando, porque assim que eu finalizar, eu vou deixar vocês fazendo a atividade, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, aula 28.2. Ei, professor, vamos fazer então uma revisão aí sobre divisão celular 1? Vamos. Deixa eu mostrar logo tudo aqui para vocês. O que nós vimos, professor Jefferson? Ai, calma aí. Ah, não, que sério? Pessoal, mitose. Mas antes disso, o que nós vimos? Calma aí. Nós vimos isso aqui. Nós vimos o que é divisão celular. Para mim, meu diretor, pessoal, nós vimos que divisão celular é uma forma da célula se multiplicar. É uma forma da célula se dividir. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Volta. Aí. Aqui, meu Deus. Deixa eu apagar isso aí tudo, meu diretor. Aí, obrigado. Meu Deus do céu. Pode vir para mim. Pessoal, o que nós vimos? Que a divisão celular, primeiro, nós temos o ciclo celular. O que é o ciclo celular, professor? Ciclo celular é uma estrutura que orquestra a preparação de uma divisão celular. Aonde o ciclo celular ocorre, professor? Em qualquer célula do nosso corpo. Quais são os dois tipos de células que nós temos no nosso corpo? Células autossômicas e células germinativas. As células autossômicas são consideradas diploide. As células germinativas são consideradas haploide. Professor, células autossômicas diploide. Autossômica significa que você tem dois tipos de cargas genéticas heterogêneas, cada uma delas. Por que, professor? Porque seu papai lhe deu a metade da carga genética dele, só que é heterogênea, porque já veio misturado com a carga do teu avô e da tua avó. Aonde que ele me deu isso? Na célula germinativa dele, espermatozoide. Então, todas as células do meu corpo são diploide, tem 46 cromossomos. A célula germinativa fica onde? No testículo do homem. A célula germinativa da mulher fica onde? No ovário. E quando a célula espermática e a célula do ovócito se encontram, cada uma tem 23 cromossomos, formam um novo indivíduo heterogêneo. Tudo bem? Então, uma célula germinativa, espermatozoide e ovócito de segunda ordem, para se formar, tem que ocorrer primeiro o ciclo celular. E, professor, esse tipo de divisão é conhecida como meiose. Por quê? Porque vai pegar uma célula que dá origem a indivíduos, a seres vivos, que tem 46 cromossomos, vai ficar 23, metade. Mitose. Ocorre uma fase preparatória e vamos fazer mitose. Mas aonde ocorre a mitose? Em qualquer célula autossômica. Tecido muscular, coração, fígado, rim, intestino, estômago. Isso é autossômico. Por que ocorre? Desenvolvimento,
Você era uma criancinha, não tem que desenvolver, crescer, multiplicar essas células. Então essas células, elas se duplicam, elas se multiplicam. Carga genética totalmente idêntica. Tudo bem até aí? Então, sempre que nós falarmos de ciclo celular, ele é a fase que prepara a divisão celular. Hoje, falamos somente da divisão mitótica. Nas próximas aulas, vamos falar da divisão meiótica. E para a gente só esclarecer aqui, ó, professor, o ciclo celular se divide em quê? Ele se divide aqui, ó, é a fase de divisão celular. Aqui, se eu estou num tecido autossômico, ocorre mitose. Se eu estou num tecido sexual, células germinativas, acontece meiose. Então, tanto mitose quanto meiose tem quantas fases? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mitose tem uma de cada. Meiose são 2 de cada. Mas antes de uma célula se dividir, que é só essa região aqui, ó, ela tem 3 fases preparatórias. As fases preparatórias nós chamamos de intérfase. E na intérfase ocorre a fase G1, fase S e fase G2. Na fase G1, duplica-se, aumenta-se a célula, o volume, porque ela está duplicando todas as estruturas do citoplasma. Na fase S é síntese de proteína, vai duplicar todas as estruturas que estão no núcleo. Na fase G, o G, pessoal, eu esqueci de falar aqui. O G é um gap de parada, mas pelo amor de Deus, não existe, desculpa, não existe parada numa divisão, ela não para. Professor, como é que acontece? Sabe, para eu poder explicar para vocês, como é que é um gap de parada? Não tem aquele, meu diretor, help me! Não tem aquele X-Men? Como é o nome daquele X-Men? Vai lá, meu diretor, me ajuda. Como é o nome daquele X-Men? Que ele vai na casa dos X-Men, lá do professor... Como é o nome do professor? Xavier! Ele vai correr e pegar todos os estudantes. Como é o nome daquele cara que corre e ele corre? Slow motion. Como é que é? Pô, meu diretor... Tudo bem, é um cara que tem o cabelo prateado, cabelo branco. Esse X-Men, quando ele vai na casa do professor Xavier e pega todos os estudantes, ele vai em slow motion. Parece que ele vai à frente do movimento normal. Então, isso é o gap de parada. É como se ele estivesse fazendo desse jeito aqui. No gap de checagem. E quando ocorre um erro, formam o que a gente chama de síndromes. O erro acontece aqui. Síndromes na divisão. E quando ocorre deficiências. Por que isso é importante, professor? Para que possamos entender sobre as intervenções medicamentosas inatas dentro de... Por exemplo, o pessoal hoje fala muito TDAH, fala muito de autismo, níveis, né? Mas se entendesse um pouquinho da divisão celular, saberiam fazer uma intervenção terapêutica correta e uma intervenção terapêutica eficiente. Não essas coisas que a gente vê hoje em dia. Mas isso é uma conversa para outra etapa. Aqui ninguém está preparado para isso, não. E, professor, o que mais nós vimos? Aumenta a tela aí, meu diretor. Para finalizar, além do ciclo, nós vimos também a fase da mitose.
Professor, quais são as fases? Prófase, preparatória, metáfase, pareamento, anáfase. A anáfase, aqui ó, no início eu tenho 46 cromossomos. Na prófase eu vou ter 92, depois eu volto para 46 e aqui era tudo uma célula, formam-se duas células geneticamente idênticas. Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizei aí, né, esse nosso bate-bola, jogo rápido. Vou deixar vocês fazendo a atividade, daqui a pouco eu volto para que a gente possa corrigir. Tchau, boa atividade para vocês. Muito bem, pessoal. Ó, agora que vocês finalizaram a atividade, nós vamos realizar aí, ó, sanar as dúvidas e as correções. Se tiver questão aberta, eu vou colocar a pergunta, a resposta e eu vou comentar. Na hora do comentário, se você não colocou a palavra técnica, o conceito, mas você descreveu, sublinha, coloca entre parênteses, cria essa familiarização com o termo, tá bom? Questões fechadas, professor, a gente coloca a pergunta, as alternativas e a gente explica por que 4 de 5 não contemplam a pergunta. Na tela, meu diretor. Questão de número 1. A separação das cromátides irmãs, dos cromossomos, ocorre na fase da mitose denominada de... Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Prófase, anáfase, prófase, telófase, anáfase, citocinese ou metáfase. Pessoal, prófase é a fase preparatória. Ocorre a condensação dos cromossomos, ocorre o processo de quiasmas, ocorre o processo de supercondensação. Telófase é a fase telomérica, lá da fase onde vai ocorrer preparação para a citocinese. Metáfase, pareamento das cromátides irmãs. Anáfase é a separação das cromátides irmãs. Então, Ana separa, Ana divide, é a fase da divisão, tá bom? Questão de número 2. Durante o processo de mitose, o conteúdo genético duplicado é igualmente distribuído entre as células filhas. Sim. Esse processo ocorre de forma ordenada e altamente controlada, permitindo que os tecidos cresçam e se renovem sem perda da informação genética. Normalmente é para isso acontecer. A mitose é dividida em fases bem definidas, nas quais estruturas celulares específicas atuam para garantir a segregação. Cromossomo. Professor, o que é segregação? Segregar é movimentar, segrega, por exemplo, eu estou no meio e vou para a esquerda, eu estou segregando, separando, saindo, tá bom? Considerando os eventos celulares que ocorrem durante a mitose, identifique a fase em que os cromossomos estão ligados no plano equatorial da célula e analise a importância importante desse processo para que a divisão celular ocorra. Meu Deus. A prófase, pessoal, cadê a letra E? Ó, gente, se é fase equatorial, não tem como, não pode. Se for fase equatorial, a gente tem aí, então é a alternativa B, é a metáfase. Professor, por que o senhor sabe que já é a metáfase? Eu vou voltar aqui rapidinho. Pessoal, falou disso aqui, ó. Cadê? Considerando os eventos que ocorrem na mitose, identifique a fase em que os cromossomos estão alinhados. Olha aqui, pessoal. Toda vez que você ouvir falar em plano
equatorial. Não adianta. É metáfase. Ainda bem que só tem uma, né? Prófase, anáfase, telófase, intéfase, metáfase. Os cromossomos se aliam na placa equatorial, garantindo que sejam igualmente distribuídos. Pronto. Né? Garante, não sei, galerinha. É para dar certo, às vezes não dá. Então, quando a gente fala que você tá aí todo normalzinho, com seus 5 dedos, tanto na mão como no pé, abençoa, é um milagre. B, metáfase. Questão 4. Em organismos multicelulares, o crescimento e regeneração de tecidos e a manutenção da integridade genômica depende do controle preciso. Olha aí! Olha qual o objetivo do ciclo celular. Cara, eu amo isso aqui. Qual o objetivo do ciclo celular? O objetivo dele é garantir a multiplicação, crescimento, regeneração dos tecidos, manutenção e integridade genômica. Esse processo é regulado por proteínas que monitoram ponto de verificação. A gente chama de checkpoints. Pessoal, é hotspots, não é bem checkpoints, é hotspots. Hotspots são pontos quentes. Ai, Senhor. Para mim, meu diretor, pessoal, não é tanto quanto checkpoints, tá? Quando nós estamos falando desse tipo aqui, isso aqui é, esse tipo aqui, eu tô querendo dizer, cara, isso aqui isso é hereditariedade, isso é evolução. Quando a gente fala de um processo de divisão celular que vai garantir a perpetuação de uma espécie, fazendo com que ela dê descendentes férteis, isso é hotspots, pontos quentes. Significa que em um determinado momento vai acontecer algo, uma prófase, uma anáfase, uma metáfase, que se der errado, a natureza vai selecionar para ver se vai estar apto ou não. Isso é hotspots. Aumenta, meu diretor. Garantindo que a célula só prossiga para frente, só prossiga para a próxima fase, Jefferson. As condições estiverem adequadas. Quando esse controle é perdido, podem surgir alterações que comprometam a saúde, que comprometam o processo de divisão. Que saúde? A saúde só se estiver pensando em fenótipo. Tá bom. Considerando o funcionamento e regulação do ciclo, identifique qual fase é responsável pela duplicação do material genético. Gente! Qual é a fase que é responsável pela duplicação do material genético? Fase S. Se só tá falando fase G, S... filha da mãe, tem 2 fases S, gente. Ou é a letra B que tá certa, ou é a letra D. Porque é a única fase. Vamos ver a letra B? Esquece G. G não é. G é checagem. Tá bom? Então é S. B, fase S. A tua etapa em que ocorre a síntese de proteína? Para o etapa de replicação do DNA fundamental para garantir. É a D. Aí, D. Nada B, etapa que ocorre a síntese de proteína, até aí tá certo. Vem pra mim, meu diretor. Até aqui, galerinha, tá certo. Mas quando coloca estruturais, existem proteínas enzimáticas e proteínas estruturais. Aí, ele desconsidera as enzimáticas. Então, a fase S é a fase de replicar ou duplicar DNA fundamental. O que é esse DNA fundamental? Fundamental para que ocorra a produção de proteínas, tanto estruturais como proteínas enzimáticas, que vai fazer toda aquela orquestra metabólica, morfofisiológica do desenvolvimento de um ser vivo. Então, a única aqui é a D mesmo, tá bom? Na tela, meu diretor. 4. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, as células cancerosas multiplicam-se de maneira descontrolada. É verdade. O acúmulo dessas células forma um tumor maligno. Não sei.
se é maligno ou benigno, mas tá bom, maligno. Dependendo do tipo de célula do tumor, alguma dessas podem realizar metástase. Ok. O processo de multiplicação dessas células se dá por meiose, disseminação, é mitose, gente, é mitose. Tá? Vamos decolar? Vamos. O câncer se inicia quando a célula de algum órgão ou tecido do corpo começa a crescer, fora de controle. Esse crescimento é diferente do crescimento normal. Às vezes morre, às vezes ocorre apoptose. As células cancerosas continuam crescendo e formando novas células anômalas. As células cancerosas também podem se dividir, crescendo fora de controle. O crescimento celular descontrolado dessas células ocorre durante a mitose, durante a prófase, durante a intérfase, durante a citocinese ou durante a fase G1? Durante a mitose! Durante a etapa 1? O crescimento descontrolado dessas células ocorre? Mitose. Durante a etapa G1. Tá bom. Para mim, meu diretor, a resposta da quinta questão, alternativa aí. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.